Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Uma alegria poder estar com todos vocês. Desejo que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, ilumine a vida e a caminhada de cada um. Nós estamos no último domingo que antecede o tempo da Quaresma. Próxima quarta-feira, nós iniciaremos a Quaresma e a campanha da fraternidade. Durante esse tempo todo que nós celebramos o tempo comum, depois do tempo do Natal, nós estamos tendo a oportunidade, de maneira muito especial, nesses últimos domingos desse mês de fevereiro, que nós vivemos aí até agora há pouco, de ouvir o Sermão da Montanha, como também nós ouviremos nesse final, também nesse início do mês de março. Mas é muito bom que nós nos preparemos, que as nossas comunidades se preparem para refletir, sobre o tempo da Quaresma como tempo de penitência, de conversão, de voltar à vida batismal, de viver um tempo, que seja um tempo importante para a vida de cada um de nós, esses 40 dias que iniciaremos na próxima quarta-feira, dia de jejum e abstinência, um sinal importantíssimo para todos nós cristãos e católicos. E, ao mesmo tempo, com o tema da campanha da fraternidade, que nos fala como é necessária a nossa mudança de vida para que algumas coisas não aconteçam mais na sociedade. O tema da campanha da fraternidade deste ano é Fraternidade e Tráfico Humano. O Papa Francisco, na sua carta, na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, ele fala da questão do tráfico humano. E o lema, que justamente nós vamos também refletir durante o tempo da Quaresma, é de Gálatas 5:1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. No entanto, por incrível que pareça, nós temos ainda hoje, ao falarmos muitas vezes no passado de tráfico de pessoas que vinham escravizadas de diversas formas para o Brasil, ainda hoje existem diversas formas de escravizações também. Tem pessoas que vendem os seus irmãos e irmãs. Então, sobre isso queremos conversar, de ver a que ponto chega a vida humana depois de tantos séculos, tantas situações, e que exige de nós conversão e mudança de vida. Porque a campanha da fraternidade é bem isso. Quer nos ajudar a mudar de vida, mostrando um pecado nosso e da sociedade, e que nós somos chamados não só a denunciar, mas também a mudar de mentalidade e mudar a nossa vida. Então, que nos preparemos para começar a Quaresma como um tempo de conversão, aprofundando a nossa fé, seja nos nossos grupos de reflexão, círculos bíblicos, e também com o tema da campanha da fraternidade, que vai nos ajudar a ver como fazer, para mudar de vida também com relação a isso, e mudar essa sociedade que muitas vezes leva a isso e deixa acontecer essas situações de escravizações e de tráfico humano também nos tempos atuais. Mas participemos da missa desse final de semana. Final de semana da Palavra de Deus nos fala justamente sobre essa providência que o cristão sabe que tem que lutar, tem que trabalhar, tem que fazer a sua parte, mas é uma pessoa livre. Ele confia num Deus providente, confia no Senhor, na providência de Deus, ao mesmo tempo que ele faz sua parte. É alguém que procura caminhar no Senhor. E a palavra vai nos colocar bem nesse aspecto aí, de assim nós vivemos. A leitura primeira desse final de semana é de Isaías 49, e que fala muitas vezes que nós reclamamos muitas vezes do que acontece como se Deus tivesse nos esquecido, não se recordasse de nós, estivesse longe de nós. A leitura de Isaías fala: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta, não ter ternura pelo fruto das suas entranhas? Pode a mulher esquecer o filho que teve? Quantas pessoas, e muitas vezes tem tantas situações de mulheres que por uma razão ou por outra, perderam seus filhos ou foi-lhes tirada quando eram muito pequenos. No entanto, até hoje às vezes estão à procura de ver realmente aquilo que era fruto das suas entranhas. Mas mesmo que ela o esquecesse,
como às vezes acontece, algumas pessoas que de tal maneira se estragaram por dentro, né, que acaba renunciando até mesmo os filhos que teve. Né? Eu não te esqueceria nunca, diz o Senhor. Essa confiança no Senhor, o Senhor que nos conhece e que não nos esquece. Mais do que uma mãe cuida do seu filho, o Senhor cuida de nós. E nos cuida de maneira muito próxima, e que está muito próximo de cada um de nós, e nós confiamos nisso. Aí está o olhar da fé. Aí está justamente ver pela fé esse Deus que está muito próximo de nós, que não nos esquece. Mesmo quando passamos pelas dificuldades, pelo vale escuro, pela doença, pela dificuldade, pelos problemas, essa confiança no Senhor. A fé nos faz enxergar essa presença do Senhor, providente em nossa vida, que não nos abandona. Como a mãe cuida do filho, cuida daquele que amamenta e não esquece, mas mesmo que acontecesse, infelizmente podemos ver que isso acontece hoje muitas vezes, né? Mesmo com o que acontecesse, eu não te esqueceria. Pensamos Deus esse dom da fé, meus irmãos e irmãs, de encontrarmos em Deus essa presença muito íntima, muito próxima de nós, que nos dá força também para confiarmos na sua providência. E é nesse sentido que nós lemos mais um trecho do Sermão da Montanha, que fala do homem novo, da vida daquela nova criatura que nasce de Deus, que aparece no Sermão da Montanha, que nós ouviremos nesse final de semana no Evangelho. Sim, meus irmãos, o Evangelho coloca para nós, né, sobre a questão de em quem nós colocamos nossa confiança, em Deus ou no dinheiro. Aqui, a gente não vai uma questão de dizer que você não vai fazer nada, que você não vai trabalhar, não é nada disso. Mas em quem você coloca a sua confiança, em quem que você acha que você depende mais, não é? E fala o Evangelho, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Né? O Papa Francisco tem falado muito sobre isso. Né? Teve até alguns grupos que o acusou de ser marxista por falar sobre essa questão do capitalismo selvagem de hoje, que é colocado, né? Mas o Papa tem colocado com muita clareza que ele fala isso por uma questão de opção evangélica, do Evangelho que nos fala sobre isso, que não significa você simplesmente deixar a tua responsabilidade, mas quem que governa a tua vida. E ele tem denunciado muitas vezes isso. Ele tem denunciado que quem governa o mundo é o dinheiro. Né? Cai um dígito na bolsa, é notícia no mundo inteiro. É notícia, é manchete e tudo mais. A pessoa morre de fome, ninguém nem fala nada, é como se fosse uma coisa corriqueira que acontece a cada momento. Que a vida humana não fosse importante. Né? Infelizmente, cada vez mais nós vemos que certas ideias, ideologias, até leis, protegem muito outro tipo de situação do que a própria vida humana. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, justamente a nos perguntar nesse final de semana, quem é realmente que nós confiamos? Em quem nós colocamos a nossa segurança? E a leitura do Evangelho de Mateus 6 coloca justamente duas coisas, né? Não podeis servir a Deus ou dinheiro. Então, por isso não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo com o que vestireis. A vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. E aí, Jesus faz algumas comparações. Não é? Vejam justamente as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual de vós, que por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Como é que nós podemos aumentar a vida mais que nós esforcemos? E também porque vos inquietais com as vestes. Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos,
que hoje cresce, e amanhã será lançado ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais nem digais o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Tanto, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus é um convite à nossa confiança no Senhor e na sua providência. Não uma acomodação de quem se cruza os braços e nada faz, mas em quem nós colocamos a nossa confiança, em quem colocamos a nossa segurança. Eis aí justamente a experiência que os cristãos fazem de confiar no Senhor, enquanto trabalham, lutam, pagam suas contas, etc., mas tem uma visão de quem confia no Senhor e que é nele que está a nossa vida. Porque acontece o contrário. Nós vemos que quando a pessoa coloca a sua vida e coloca Deus como o seu Senhor, coloca justamente a sua vida no dinheiro, e o dinheiro passa a ser o seu Senhor e seu Deus, nós vemos toda a situação do mundo de hoje. As brigas por dinheiro, brigas por posições políticas, por questão de poderio, de poder invadir países dos outros, de brigar continuamente. Nós vemos aí, quando nós colocamos que o dinheiro é tudo e é o Deus do nosso coração, então vale tudo também enquanto eu vou tentando, né, com as brigas, com as guerras, com as violências e tudo mais, vencer o outro. Tantos países, como também os assaltos. O que faz um assaltante ao tirar, digamos assim, do outro aquilo que o outro trabalhou para ter, né? No fundo, o que é? Está dizendo, a tua vida não vale nada, vale o dinheiro. E quantas pessoas morrem por causa de uma ninharia? Tem R$10 no bolso e a pessoa é morta por isso. Né? Quantas situações, né, que nós vemos aí em que vale o dinheiro e não vale a vida. Porque nós estamos aprendendo no mundo que o importante é confiar no dinheiro que tem em mãos, né, que devemos ter para fazer nossa parte, que dessa forma que nós vivemos, mas não colocá-lo acima de tudo. Como a sociedade tem colocado o dinheiro acima de tudo, então vale tudo para ter o dinheiro. Tanto a corrupção, de poder desviar dinheiro das pessoas para vir para minhas contas, como também de poder fazer o mal, o outro roubar e acontecer tanto pessoalmente como entre os países. Eis a palavra de Deus hoje que nos questiona profundamente sobre isso. Não é? E por isso mesmo o Evangelho vai lembrar, não é, uma frase importante com que se conclui também a palavra de Deus hoje, não é? Que é justamente: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão dadas por acréscimo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. E já é bastante o cuidado de cada dia, não é? E nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ver tudo isso como o nosso trabalho. Nós somos administradores das coisas nesse mundo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, não é? Que os homens nos considerem como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus, não é? Sejamos fiéis a isso, não é? Então, que nós, meus irmãos, temos uma consciência clara diante do Senhor e não julgueis antes do tempo. Esperais que venha o Senhor e Ele porá às claras o que se acha escondido nas trevas e manifestará as intenções do coração. Meus irmãos e irmãs, palavras importantes ao concluirmos esse tempo que vai entre o Natal e a Quaresma. Já é uma palavra que nos conduz para um tempo de arrependimento, porque também o que nós iremos ver com relação ao tráfico humano, que vai ser o tema da campanha, é a questão financeira. Pessoas são vendidas por dinheiro e são escravizadas também na questão financeira. Tanta coisa é quando a pessoa perde o norte da sua vida. Por isso, a confiança no Senhor, o Deus da vida. Que nós iniciemos bem a Quaresma na próxima quarta-feira e que Deus abençoe, proteja e guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.